Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Prof. Dani e a gente vai para a segunda aula hoje de biossegurança. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os níveis de biossegurança relacionando com os micro-organismos e depois a gente vai ver um pouquinho de microbiologia para vocês também ficarem ligados na questão da diferença entre os micro-organismos. Então, para começar, a gente vai iniciar nessa questão de níveis. O que significa essa questão dos níveis? É como se a gente tivesse uma escadinha, iniciando do nível 1 até o nível 4. O nível 1 é justamente aqueles micro-organismos que não causam nenhum tipo de doença, certo? Então, o que são esses micro-organismos? São aqueles que a gente utiliza para poder, dentro da culinária, gerar alguns tipos de comidas diferentes. Por exemplo, o fermento, por exemplo, o processo de fermentação do vinho, da cerveja e até mesmo os lactobacilos que são utilizados lá no Yakult e em alguns iogurtes. O nível de biossegurança 2, eles já causam uma doença, porém a diferença para ele não, como ele não vai ser o nível 4, nível 3, nível 4. A diferença entre eles é que ele causa a doença, porém ele não é transmitido pelo ar. Então a transmissão dele é pequena. A gente tem o Schistosoma mansoni como exemplo. Nível 3, a diferença do nível 2 para o nível 3 é que ele já tem uma transmissão pelo ar, mas a gente tem algumas coisas como tratamento e prevenção para poder evitar que essa doença seja tão fatal. Ela pode ser fatal, mas a gente tem medidas de prevenção. Um exemplo aqui é justamente a gripe e a vacina da gripe. A gente tem aqui o Bacillus anthracis também, que pode ser um exemplo. Nível 4 vai ser aquele tipo de micro-organismo que ele tem uma transmissão pelo ar e não existe nenhuma forma de prevenção ou de tratamento. Então ele torna-se um pouquinho mais grave, ele se torna letal porque não tem uma forma conhecida de tratamento e muito menos de prevenção. O melhor exemplo que a gente tem nessa época que a gente está vivendo é justamente do Covid-19, porque a gente não tem nenhuma forma de prevenção ainda para a doença, por isso que ela se torna tão grave como a gente está vivendo. Então a gente tem o filovírus, mas eu acho que o melhor para vocês gravarem sempre vai ser o Covid, porque é uma coisa atual, certo? Então agora a gente vai iniciar a questão da microbiologia e da parasitologia. A microbiologia nada mais é do que estudar os organismos que não podem ser vistos sem um microscópio e que eles simplesmente podem causar algum tipo de doença para o ser humano. Então a gente tem os fungos, as bactérias, os vírus, a gente tem ainda os menos conhecidos que são os protozoários, algumas algas unicelulares, viroides e prions, que são algumas formas diferentes de vírus e proteínas. As bactérias, elas são seres muito pequenos, que tem ali cerca de 0,2 a 1,5 micrômetro, então ele é muitíssimo pequeno. Imagine o seguinte, a célula do nosso organismo, a célula eucarionte, ela já é pequena, que ela não pode ser vista sozinha, sem um microscópio. E a bactéria, então, é 10 vezes menor que a nossa célula. Então, o que é uma bactéria? Ela nada mais é do que uma camada em volta de membrana, é uma membrana ali que vai justamente cobrir justamente as suas enzimas ali, o seu mesossomo, que é justamente como se fosse o DNA, toda a questão relacionada que vai gerar justamente a doença causada por aquela bactéria. A bactéria em si é somente essa questão do mesossomo, que é aquelas coisas que a gente tem dentro da bactéria, e essa membrana plasmática. Algumas doenças que são causadas, muito conhecidas por bactérias, são a tuberculose, hanseníase, difteria, coqueluche, tétano e a salmonela, que a gente já deixou junto aí esse vídeo para vocês, que ele é bem legal, que ele explica muito bem sobre a salmonela. Os fungos são um pouquinho mais complicados, eles são heterótrofos. Os outros, tanto o vírus quanto a bactéria, eles produzem o próprio alimento. Então, só que a diferença do fungo é que ele não produz. Então, ele precisa de um outro organismo para sobreviver. Então, ele precisa se alimentar de uma outra matéria para poder sobreviver.
a maioria são saprófagas. O que são saprófagas? Que se alimentam de matéria orgânica morta, ou seja, de animais, de plantas mortas, então que geram justamente aquela questão daquele cheiro casualmente conhecido como o cheiro de putrefação. Tem alguns fungos que eles são comestíveis. Por exemplo, a gente utiliza na culinária, que é o champignon shiitake. E a gente também precisa dos fungos para a questão do pão, da bebida, do vinho, da cerveja, para utilizar. Então, nem todos os fungos eles causam doenças. Alguns fungos, muitos deles, são parasitas e causam doenças no homem e nas plantas. E justamente os principais que a gente mais conhece são as micoses, aquelas frieiras, aquelas micoses de unha que deixam unhas mais amareladas e até algumas infecções um pouquinho mais graves. Os vírus são seres mais simples ainda do que as bactérias e eles são somente uma camada de proteína com material genético dele dentro. É apenas isso. Ele pode ter DNA ou RNA. Se tiver os dois, ele ganha um nome diferente, que é o citomegalovírus, certo? Então, quando a gente fala do vírus, a gente vai ter justamente uma questão de um parasita, certo? Porque ele vai parasitar o nosso organismo muito, muito pequeno. Ele é menor do que 0,2 micrômetros, ou seja, ele é muito menor do que a bactéria. Ele não tem nenhum tipo de atividade metabólica e ele só consegue fazer algum tipo de atividade utilizando uma célula hospedeira. Então, ele mais ou menos faz as nossas células de escravas, por assim dizer, e fazem trabalhar gerando novos vírus. Então, ele não faz nada sozinho, ele só precisa da nossa célula para justamente gerar a sua reprodução. Ele precisa justamente dessa bactéria para fazer mais vírus e conforme isso vai afetando outras células, que as outras células também vão gerando essa questão de reproduzir mais vírus. Agora a gente vai entrar na questão da parasitologia, que é justamente, a gente vai falar de parasitas vertebrados. Alguns são possíveis de serem vistos a olho nu e outros não. Então, a gente precisa aí de uma união tanto da veterinária quanto da área da saúde com a biologia para justamente procurar esses parasitas. A gente tem vários: amebíase, leishmaniose, giardíase, tricomoniase, malária, toxoplasmose, esquistossomose, teníase, cisticercose, enterbiose, filarose, ancilostomose, ascaridíase. Então, quer dizer, a gente tem a questão do carrapato, é um tipo de parasita, o piolho também. Então, a gente tem justamente que se preocupar com esses. A gente vai focar em alguns que são os mais frequentes e que justamente como que a gente vai adquirir essa doença. Por exemplo, a giardíase, você tem ali a questão da giardíase por conta da água ou a comida contaminada pelo Giardia lamblia. E a principal sintoma vai ser a diarreia, ou seja, a pessoa ela vai lá ingerir o Giardia lamblia e ele vai fazer uma infecção no intestino que vai gerar a diarreia. Normalmente a gente tem esse tipo de doença em locais que são mais afastados e que não tem muito saneamento básico, justamente pela questão do contato de fezes de humanos ou animais com a água. Leishmaniose. A leishmaniose é justamente causada por vários tipos de leishmanias, que são os micro-organismos, que são os parasitas, e pode ainda atacar o sistema imunológico depois de um tempo um pouquinho mais longo e ser fatal. Ou seja, se não for tratada a leishmaniose, ela pode levar à morte. Então, como é conhecido a leishmaniose? O que acontece? O cachorro ele é hospedeiro, então ele não passa diretamente para o ser humano. Ele é picado pelo mosquito palha. O mosquito palha torna-se infectado e daí ele pica o ser humano e gera a leishmaniose. E normalmente está associada à desnutrição da população, saneamento mais precário.
A malária. Malária é justamente causada pelo Plasmodium. São 4 tipos de Plasmodium que causam a malária, sendo que o Plasmodium falciparum é o mais grave, que causa mais mortes. E espera-se que uma grande parte, uma parcela muito grande da população mundial esteja em risco para desenvolver a malária. Então, como que ele é passado? Também por um mosquito. A toxoplasmose, ela é uma doença contagiosa que normalmente ela é ingerida na questão das carnes cruas ou mal passadas, de um hospedeiro para o outro. Então o que acontece? A gente acaba ingerindo o cisto do protozoário, pensando principalmente na questão da carne crua, ou quem tem gatos também tem a chance maior para ter toxoplasmose. Então ela é muito preocupante, principalmente para mulheres grávidas. E ela acontece nessa questão de infecção, principalmente das carnes, dos bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Então ela pode causar dano a todas as populações de todas as idades, mas é mais preocupante em mulheres grávidas. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.